A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu gostaria de me desculpar pelo atraso do vídeo, da postagem do vídeo. Eu acreditava que o vídeo estivesse gravado e postado e não estava. Daí, a importância de rezarmos a oração de São Miguel, né? Porque o mal é muito astuto, ele nos distrai. Conto com a oração de vocês. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos à leitura de hoje? Tobias, capítulo 4. Conselhos ao jovem Tobias. Tobite, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que vou te dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor, nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim, acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que o pagamento de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não queirais que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes o que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino,
Emprestei a Gabael de Rages, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Capítulo 5. Tobias procura um companheiro de viagem. Então, Tobias respondeu a seu pai: Tudo o que me ordenaste, meu pai, eu o farei, mas estou realmente sem saber como buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece e eu tão pouco conheço. Que sinal lhe darei? Que sinal lhe hei de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir a essa terra. Seu pai disse-lhe: Tenho comigo o seu recibo. Bastará que lhe o mostres para que lhe devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como que para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me na casa de Gabael, nosso compatriota, que habita em Ragés, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido ao seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou a Tobite. A felicidade esteja contigo para sempre, Tobite disse-lhe. Que felicidade posso eu ainda ter? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobite disse-lhe: É verdade que poderá conduzir meu filho à casa de Gabael em Ragés, na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Tobite então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu? O anjo respondeu: Que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar o teu filho? Mas, para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobite. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo, e assim retornará. Tobite respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que o seu anjo vos acompanhe. Prepararam o necessário para a viagem. Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. Tiraste-nos, disse ela, o bordão de nossa velhice e o apartaste de nós. Pouvera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era à vista de nosso filho. Tobite respondeu-lhe:
Não chores, nosso filho chegará são e salvo, e voltará também são e salvo para nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhar e disporá solicitadamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. Viagem de Tobias, capítulo 6. Tobias partiu, pois, em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar. O anjo respondeu-lhes: Se puseres um pedaço do coração sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem quanto da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde quere que pousemos? Aqui, respondeu o anjo, um homem de sua tribo e de tua família, chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Tobias replicou-lhe: Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos, e todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso, eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passadas essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da paixão. Obterás assim
para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Capítulo 7. Tobias em casa de Raguel. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: como esse jovem é parecido com meu primo. Dito isso, perguntou: de onde viestes, ó jovem? Eles responderam: somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: conheceis porventura o meu primo Tobite? Certamente, responderam. E como Raguel começasse a elogiar Tobite, o anjo disse-lhe: este Tobite de que falas é o pai desse jovem. Raguel lançou-se ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomassem lugar à mesa, Tobias disse-lhe: não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenha prometido conceder o que vou te pedir. Dá-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe: não temas dar-te tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso, nenhum outro pôde tê-la. Então Raguel disse: não tenho mais dúvida de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu hei de te dar Sara por esposa. Casamento de Tobias com Sara. E, tomando a mão direita de sua filha, a pôs na de Tobias, dizendo: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó esteja convosco. Que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raguel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: o Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tem sofrido. Vamos à leitura do Salmo? Hoje a leitura será do Salmo 68. Lamentação em meio à perseguição. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Salvai-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir. Estou imenso num abismo de lodo, no qual não há onde firmar o pé. Vim a dar em águas profundas, encobre-me as ondas. Já cansado de tanto gritar, enlouqueceu-me a garganta. Enfraqueceram-se meus olhos, enquanto espero meu Deus. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. São mais fortes que meus ossos os meus injustos inimigos. Porventura posso restituir o que não roubei? Vós conheceis, ó Deus, a minha incipiência, e minhas faltas não vos são ocultas. Os que esperam em vós, ó Senhor,
Senhor dos exércitos, por minha causa não sejam confundidos. Que os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenham de que se envergonhar por minha causa. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Por mortificar minha alma com jejuns, só recebi ultrajes. Por trocar minhas roupas por um saco, tornei-me zombaria deles. Falam de mim os que se assentam às portas da cidade. Escarnecem-me os que bebem vinho. Minha oração, porém, sobe até vós, Senhor. Na hora de vossa misericórdia, ó Deus, na vossa imensa bondade, escutai-me, segundo a fidelidade de vosso socorro. Tirai-me do lodo para que não me afunde. Livrai-me dos que me detestam. Salvai-me das águas profundas. Não me deixeis submergir nas muitas águas, nem me devore o abismo, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ouvi-me, Senhor, pois que vossa bondade é compassiva. Em nome de vossa misericórdia, voltai-vos para mim. Não escondais ao vosso servo a vista de vossa face. Atendei-me depressa, pois estou muito atormentado. Aproximai-vos de minha alma, livrai-me de meus inimigos. Bem vedes minha vergonha, confusão e ignomínia. Ante vossos olhos estão os que me perseguem. Seus ultrajes abatem meu coração e desfaleci. Esperei em vão quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse, e não o encontrei. Puseram fel no meu alimento. Na minha sede deram-me vinagre para beber. Torne-se a sua mesa um laço para eles, uma armadilha para os seus amigos. Que seus olhos se escureçam para não mais ver. Que seus passos sejam sempre vacilantes. Despejai sobre eles a vossa cólera, e os atinja o fogo de vossa ira. Seja devastada a sua morada. Não haja quem habite em suas tendas. Porque perseguiram aquele a quem atingistes, e aumentaram a dor daquele a quem feristes. Deixai-os acumular falta sobre falta, e jamais sejam por vós reconhecidos como justos, sejam riscados dos livros dos vivos, e não se inscrevam os seus nomes entre os justos. Eu, porém, miserável e sofredor, seja protegido a Deus pelo vosso auxílio. Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor, e o glorificarei como um hino de gratidão. E isso a Deus será mais agradável que um touro, do que um novilho com chifres e unhas. Ó vós, humildes, olhai e alegrai-vos. Vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados, e o seu povo cativo não despreza. Louvem-no os céu e a terra, os mares e tudo o que nele se move. Sim, Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Para aí
hão de voltar e a possuirão. A linhagem de seus servos a receberá em herança, e os que amam o seu nome, aí fixarão sua morada. Terminamos neste momento a leitura de hoje. Eu gostaria de passar uma orientação muito importante. Vamos prestar bastante atenção neste momento, por favor. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência, que no caso pode ser a nossa jaculatória, pode ser a leitura da Bíblia por mais de 30 minutos com muita atenção, ou várias obras enriquecidas com indulgência que vocês podem estar pesquisando. Mas as nossas jaculatórias são obras enriquecidas com indulgência. Complementando, e preencher as 3 condições. As 3, não é uma só. As 3. Número 1, confissão sacramental. Número 2, comunhão eucarística. Ou seja, tem que confessar e comungar. No mesmo dia? Não, pode ter confessado em uma semana, antes ou depois, mas tem que estar em estado de graça, sem nenhum pecado mortal, e tem que ter comungado no mesmo dia, obviamente, sem estar em pecado mortal. Terceira condição, oração nas intenções do Sumo Pontífice, do Papa. Requer-se, além disso, rejeitar todo apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo o venial. Então, neste momento, nós vamos rezar as orações na intenção do Sumo Pontífice, o Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E aí, quem já tiver em estado de graça confessado e fizer a comunhão hoje, conseguirá receber a indulgência plenária, tá bom? Então, vamos lá? Oração pelo Papa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos por hoje, pessoal. Peço que deixem seu like e um breve comentário. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.